Bom dia, tudo bem, alunos? É um prazer estar falando com vocês, mesmo que distante, né? A gente consegue se aproximar um pouquinho mais através aqui dessa live, ok? Hoje eu vou fazer uma experiência diferente com vocês. Não sei se vocês observaram que o chat está aberto, né? Então vocês vão poder interagir aí comigo se tiver alguma dúvida, se tiver algum questionamento, pode jogar aqui no chat, ok? Lembrando que o chat eu deixei aberto para a gente conseguir interagir, né? Se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, não é permitido você estar conversando com seus colegas, colocando figurinha, né? Isso aí deixa para sua rede social pessoal, ok? Aqui a gente vai tentar utilizar o chat para nossa aula, ok? Eu vou dar alguns minutinhos aí para quem está conectando, para quem está chegando, ok? Peço a você o que eu sempre peço aqui nas lives ou nos slides comentados, vá pegar seu caderno. Aqui não é para você só ficar assistindo, é para você copiar, é para você anotar o que você achar mais importante, certo? Hoje, conforme você viu, nós vamos conversar um pouco sobre o absolutismo na França. Né? Vamos ver como que se deu esse regime político no território francês. Tem algumas curiosidades interessantes, eu acho que vocês vão gostar. Então vai lá, pega o teu caderno para fazer as tuas anotações, ok? Utilize o chat se necessário para alguma pergunta, algum comentário, beleza? Então vou dar aí mais um minutinho e meio aí para os nossos colegas chegarem, tá bom? Então vamos lá, gente, conhecer o nosso novo conteúdo aí. Na verdade, não é novo conteúdo, né? Não sei se você viu lá na mensagem. Esse nosso conteúdo, ele se chama Absolutismo e Mercantilismo, né? Ele vai englobar aí uma série de informações. Por isso eu resolvi dividir esse conteúdo em 3 partes, como você já viu, né? A primeira parte foi o slide comentado, que a gente já concluiu, já fez uma pequena atividade sobre ele. A segunda parte será essa, que é o absolutismo francês. E a terceira e última parte deste conteúdo será o absolutismo inglês, que eu vou passar amanhã para vocês através de um slide comentado também,
ok? Então, tanto as lives quanto as aulas comentadas, gente, pegue o seu caderno, faça anotações como se fosse na aula presencial, ok? Então, eu espero que ao pegar o caderno de vocês no nosso retorno, estejam todas as anotações, né? Lembrem que eu sempre falei para vocês, nós estamos sem o livro nesse momento, então tudo que você anotar é válido, né? Então anote tudo que você achar de mais importante. A live vai ficar gravada para você ver em outra hora, com mais calma, para dar pause, ok? Então é isso. Então nós vamos começar com o absolutismo francês, como esse regime aconteceu no território da França, ok? Vamos lá então? Bom, então nós vamos iniciar aí o absolutismo francês. Essa imagem ela representa o principal monarca da França. O nome dele é Luís XIV. Ele ficou conhecido, só para vocês terem uma ideia, a gente vai ver melhor isso daqui a pouco, como Rei Sol. Observem, gente, toda a postura dele, a vestimenta, a forma do cabelo, a pose, né? Tudo isso fazia parte de um rei absolutista. Inclusive aí, principalmente para as meninas que gostam de moda, salto alto, galera, foi ele o inventor do salto alto. Olha que interessante, né? Um rei absolutista foi criador e inspirou a moda, até os dias de hoje inspira a moda, ok? Ele usava salto alto, gente, era para se destacar, para ficar mais alto, para ficar maior aí frente às pessoas. Interessante, né? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que nós temos que lembrar e conhecer, na verdade, é essa expressão conhecida como antigo regime. Essa expressão antigo regime, ela é dada a todo esse período absolutista. Então, todas as vezes que você ouvir, foi no período do antigo regime, está se tratando do período do absolutismo, ok? Do período, olha essas imagens aqui, do período em que havia uma divisão de classes totalmente dividida, né, sem chance de você mudar de classe. Essas duas charges aqui são interessantes. Elas mostram as três principais classes sociais, né? Você pode observar aí. E como uma está sobre a outra. Nessa primeira aí você tem embaixo, provavelmente um comerciante pequeno, né? Um comerciante não tão rico, segurando uma pedra e carregando o clero e a nobreza, né? Então ele carrega tudo isso. Já na segunda, bem parecida também, você vê aí uma pessoa da terceira classe, provavelmente também um comerciante ou um camponês, sustentando nas costas também o clero, né? Observem aí esse senhor de roxo, ele usa um crucifixo aqui, né? Que representa o clero, tal como ali na outra também. E um membro da nobreza, ok? Então, toda vez que você ouvir a expressão antigo regime, você já sabe que está relacionada ao período do absolutismo, ao período em que havia um monarca que cobrava impostos, que tinha uma autoridade muito grande, né? Esse período também a gente pode conceituá-lo como um período anterior à Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um tema muito bacana, mas que vocês só vão estudar lá no 8º ano. Então prestem atenção. Tudo que estava antes da Revolução Francesa, a gente chama de antigo regime, ok? Depois da Revolução Francesa, vocês vão ver que a história lá na França vai mudar completamente, né? Isso aí é um tema que você vai conhecer no ano que vem, no 8º ano, beleza? Então vamos lá, vamos dar prosseguimento aí ao nosso conteúdo. Aqui eu fiz questão de te relembrar os teóricos do absolutismo. Nós temos 3 principais teóricos do absolutismo. O que é um teórico do absolutismo? São os estudiosos que defendiam o regime absolutista. Vocês lembram o que é o absolutismo? Para quem não lembra, olha só, bem simples, o próprio nome já te dá a dica. Um governo absolutista é um governo regido por um monarca, ou seja, olha a minha coroa aqui, né? Por um rei
que tinha um poder absoluto, um poder ilimitado, ok? Os teóricos que defendiam esse tipo de governo, tinham vários, né? Mas esses são os principais. O Nicolau Maquiavel, que defendia a ideia de que o rei, ele era autoridade, que ele podia agir de qualquer maneira, né? Que os fins justificam os meios, ele pode usar de qualquer artifício, de qualquer truque, como eu disse lá no slide comentado. Qualquer coisa que o rei fizer é aceito, porque é para o bem da nação dele. Esse outro teórico, gente, eu dou um destaque a ele porque eu não coloquei lá no slide comentado. É o Thomas Hobbes. Ele escreveu uma obra chamada Leviatã. Olha que interessante. Nessa obra, ele defende a ideia, ele até falava uma frase assim, ó, o homem é o lobo do homem. Vamos interpretar essa frase. O maior inimigo de um homem é o próprio homem. Você concorda com isso? E o que ele quis dizer com isso? Como ele defende o absolutismo nessa obra? Que é necessário ter um monarca para poder controlar aqueles lobos, porque senão um vai querer se sobressair sobre o outro. Então, o rei, o Leviatã, né, a obra Leviatã defende exatamente isso, que é necessário ter um rei para que o rei consiga administrar aquelas pessoas. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no próximo slide uma imagem bem interessante que é a capa do livro Leviatã dessa obra, vocês vão gostar. E por último, nós temos aí a obra Política segundo a Sagrada Escritura, é uma obra do Jacques Bossuet. Para mim é a mais interessante essa aqui. Vocês lembram qual é o que ele defende? A política segundo a Sagrada Escritura? Quem lembra me fala aí, porque para mim essa era a que os reis mais se fixavam, porque a população tinha muito medo, a população era muito religiosa. Então os reis acabavam se defendendo com a obra Política segundo a Sagrada Escritura, né? Para quem lembra aí, essa obra ela defende a teoria do direito divino do rei. O que significa isso? Que o rei é um representante de Deus na Terra. Então, imagina se as pessoas pensavam isso, acreditavam nisso, né? Então, vamos lá, prosseguindo. Olha só. Olha essa imagem aqui. Essa imagem, ela tá colorida, a original era preto e branco, ok? E ela mostra a capa do livro da obra Leviatã. Vamos dar uma analisada nessa obra, olha só que interessante. Nós temos um rei, né? Eu consigo saber que é um rei devido à coroa, segurando dois instrumentos. De um lado, a espada. O que a espada representa? Que o rei controla o quê? O exército. Todos os governos absolutistas possuíam um exército muito bem equipado e muito bem treinado e muito bem, vamos dizer, honesto ao rei. O que o rei falasse, estava feito, ok? Eu vi aí que um monte de gente escreveu, né, que era da teoria do direito divino, muito bem, ok? Eu vou colocar um parênteses aqui. Vou repetir o que eu falei no início. O chat está disponível apenas para interação sobre a aula. Não está permitido figurinhas, não está permitido brincar, não está permitido conversar entre vocês. Para isso, vocês têm as redes sociais que vocês usam. No chat é somente para a aula, ok? Eu conto com o apoio de vocês, porque senão da próxima eu vou ter que fechar o chat. E eu acho que pode ser interessante a gente ficar conversando aqui sobre o conteúdo, né? Vocês mandando dúvidas e etc. Tá bom? Então eu conto com o apoio de vocês. Espero não interromper mais a aula, tá bom? Continuando. Olha lá a imagem. Então nós temos de um lado a espada, que representa o exército, como eu estava falando, e do outro lado, eu acho que é cedro o nome deste objeto, que representa o poder do monarca. Observem também o tamanho do rei. O tamanho do rei está como um protetor ali de todo o território. Olha como o território está sendo colocado. Né? E o mais interessante dessa imagem, observem, não sei se dá para vocês verem aí pelo slide, do que é feita a roupa do rei. Observe aí, dá para ver, não sei se ficou muito claro, mas a roupa do rei é feita por vários rostos.
O que isso significa? Que o rei domina todo mundo, é o rei que controla todo mundo. Então essa imagem é bem interessante. Ela foi a imagem colocada na capa da obra Leviatã. A original é preta e branca, essa aí já está modificada, né? Eu coloquei essa só para vocês observarem, beleza? Então esses são os teóricos, né, do absolutismo. São os estudiosos que defendiam o poder absolutista, ok? O que vocês acham de um poder absolutista? É válido para um país? Né? Vocês acham que seria interessante um rei? Detalhe, como definir melhor o absolutismo? Hoje você sabe que nós temos 3 poderes que governam o nosso país, né? E os diversos países, né? Nós temos o legislativo, o judiciário e o executivo. Então, o presidente ele não governa só, ele tem o auxílio desses 3 poderes. Num governo absolutismo, apaga esses 3 poderes, porque só existe um poder, o poder absolutista, ok? Então, isso aqui foi só para revisar, né, o que nós já conversamos lá no slide comentado e frisar aqui a obra Leviatã, beleza? Prosseguindo. Nos governos absolutistas do Antigo Regime, que nós já conversamos anteriormente, o que é esse período do Antigo Regime? Geralmente os monarcas eles impunham 2 coisas. Então, num país absolutista, geralmente tinham 2 coisas que eram obrigadas, que o rei obrigava. Uma era a religião. A religião era definida pelo rei. Se você não fosse da religião que o rei pedia ou mandava, você poderia ser punido ou expulso do país. E também a língua falada dentro dos territórios, ok? Continuando. Eu olho para o lado para eu ver os comentários de vocês, tá bom? Tá tudo bem até agora. Gente, aqui essa parte vocês vão gostar, presta atenção. Olha só isso. Nos países absolutistas, principalmente na França, que foi o país que mais exerceu esse poder absolutista, gente, foi a França. Ele foi exemplo para os outros países. Nos países absolutistas do Antigo Regime, existiam regras de etiqueta que eram levadas muito a sério. Para vocês terem uma ideia, vocês sabem que existia a burguesia, né? A burguesia tinha burgueses que eram muito ricos. Mas como diferenciar um burguês muito rico da nobreza? O que diferenciava esses 2 indivíduos, esses 2 grupos, era o modo que eles se comportavam. A nobreza cortesã, o que é a nobreza cortesã? É a nobreza que vivia com o rei. Ela se comportava de uma maneira muito mais sofisticada. Era essa maneira que eles tinham para diferenciar se tu era um burguês ou se tu era da nobreza. Observe essa tirinha aí, esse desenho aí que eu coloquei para vocês. Tem um burguês aí do lado, tipo, olhando, né? E tem um nobre falando assim: você pode até ser rico. E a mulher fala, mas nunca será como nós. Porque as regras de etiqueta e de comportamento que a nobreza tinha era uma forma de diferenciá-los dos outros. Eu sou nobreza, eu me comporto diferente. Então eu sou diferente, eu sou especial, eu sou melhor por isso. Ok? Então, olha só, era necessário para distinguir a população comum da nobreza. Então, como eu sabia se aquele indivíduo era nobre ou não? Através do comportamento dele, ok? Era uma forma de distinção social, era uma forma de diferenciar um do outro. Olha as regras aqui quais eram, por exemplo, gente, olha que engraçado isso. Imaginem, os nobres... Se isso era uma regra para a nobreza, significa que todo o resto da população fazia isso de forma muito comum. Olha só as regras, algumas delas, né? Não cuspir às mesas durante as refeições, não comer com as mãos, inclusive foram os nobres franceses os primeiros a utilizar talheres. Então hoje, meu querido, se você usa o garfo e a faca no seu almoço, agradeça a nobreza cortesã, a nobreza real lá da França, tá bom? Não bocejar. Olha isso, se fosse na sala de aula, hein? Ninguém era nobre lá, né? Não bocejar em público era proibido, porque era uma coisa feia. A nobreza jamais poderia fazer isso. Olha esse, não soltar gases em público. Dançar apropriadamente em bailes. Portar sempre uma colônia ou perfume em seus bolsos.
e cuidar da vestimenta e da maneira de falar. Nunca falar em tom alto, né? Sempre falar em tons mais baixos e com palavras sofisticadas. Então, olha que curioso, né? A nobreza ela se destacava. Como diferenciar um nobre de um burguês rico? Através da forma que eles se comportavam, ok? Gente, essas aqui são cenas do filme Maria Antonieta. É um filme que eu particularmente adoro. Eu acho um filme muito engraçado, muito interessante, muito chique também, porque a Maria Antonieta era bem chique. Não é bem dessa época que nós estamos vivendo, mas nesse filme você consegue ver um pouco das regras de etiqueta, das formas de vestimenta. Não sei se vocês já viram, com certeza já viram que em desenho animado ou filme que os reis usavam perucas, naquelas perucas cacheadas e brancas. Isso também é fruto aí do absolutismo francês, era mais uma forma de distinção social. Tu é rico ou tu é nobre? Né? Então dava para ver também pelo uso dessas perucas, ok? Então, se você tiver a oportunidade aí de assistir esse filme, Maria Antonieta, ele é bem interessante e mostra um pouco do luxo que tinha lá na França, viu, no período do absolutismo, ok? Bom, como eu disse para vocês, vamos lá para a parte política. Vocês gostaram, né, das regras de etiqueta do absolutismo francês? Eu também adorei saber. Mas eu só fiquei achando estranho, gente. Pensem comigo aí. Como era, né, a vida das pessoas que não eram da nobreza, né? Se isso era uma regra da nobreza, significa que todo mundo utilizava do outro, né? Então, aquelas regras lá eram muito comuns para a população normal, né? Comer com as mãos, etc. Então, vamos lá agora para a parte política, ok? Bom, como eu falei para vocês no início, o Luís XIV foi o principal rei absolutista do mundo. Ele foi exemplo para os diversos outros reis. Todos os reis que pensavam, eu quero ser igual ao Luís XIV, porque ele foi o exemplo de absolutismo na França, ok? Quando ele assumiu o governo, ele tinha só 5 anos de idade. O pai dele, o Luís XIII, foi um dos reis que inseriu o absolutismo na França. Ele tinha o pai dele, viu, Luís XIII, o rei Luís XIII. Ele tinha um ministro que era o cardeal Richelieu. Esse ministro auxiliou o Luís XIII, o rei Luís XIII, a inserir o absolutismo na França. Gente, quando a gente pensa em absolutismo, os nobres eles se sentem um pouco ameaçados, porque antes os nobres eles tinham poder de fala, eles tinham poder de administrar, e com o absolutismo eles têm o poder deles um pouco mais retraído. Né? Então foi o pai dele, o Luís XIII, junto ao ministro Richelieu, que inseriram com mais vigor, vamos dizer assim, o absolutismo na França. Quando ele assume o governo, o Luís XIV, que é a estrela aqui da nossa aula de hoje, ele tinha apenas 5 anos de idade. Por isso, óbvio, ele não poderia governar. Por esse motivo, foi nomeado um ministro para ajudá-lo, que é esse aqui da foto. Desse lado, né? O ministro Mazarino. Esse ministro auxiliou o governo aí do Luís XIV até a morte dele, a morte do cardeal Mazarino. Até ele também atingir, a ideia era até ele atingir uma idade que ele pudesse governar. Esse ministro aí auxiliou bastante o Luís XIV, né? Ainda criança, era o rei, mas era criança. Auxiliou tentando controlar as revoltas dos nobres. Por que os nobres estavam fazendo revolta? Alguns aí já pegaram e já entenderam. A nobreza estava fazendo revoltas contra o poder absolutista porque eles estavam perdendo o poder, eles estavam perdendo a voz dentro da França. Né? Essa centralização de poder incomodava alguns membros da nobreza que teriam seus privilégios cortados. Então, o papel do cardeal Mazarino foi exatamente esse: controlar essas revoltas, ok? Quando o Mazarino morre,
Quem assume o poder de fato, agora sim, é o Luís XIV. E ele vai ter o poder centralizado, óbvio, né? Ele vai ter o poder nas mãos dele, ele é um rei absolutista. Mas ele nomeia um auxiliar para cuidar das finanças, da parte econômica, que é o Jean Baptiste Colbert. Então, aqui ao lado, você vê a imagem do Luís XIV, ainda jovem, por cerca de 18 anos. E aqui do lado, você vê o ministro das Finanças, o ministro econômico do rei Luís XIV, o Colbert, ok? Vou dar uma olhada aqui nos comentários, tá? A nossa etiqueta, principalmente o mundo da moda, é sim baseado na França, gente, no governo de Luís XIV. Moda, esses costumes que a gente tem, né, de educação, foram todos iniciados aí durante o governo absolutista de Luís XIV, ok? Eu adorei, achei interessante. Não podia nem bocejar, Jacó, realmente não podia. Beleza? Continuando então. Então, até aí tudo bem, gente? Entendam, a parte curiosa aí da etiqueta é muito interessante, mas essa parte política também é necessária a gente ficar por dentro, ok? Vamos ver então os principais feitos do ministro Colbert. Quem era o ministro Colbert? Após a morte do Mazarino, quem assume de fato agora sim a monarquia francesa vai ser o Luís XIV, que ainda era jovem, mas ele consegue administrar, ele já está com mais experiência. Ele nomeia o ministro Colbert para cuidar especialmente dos assuntos financeiros. Olha para cá que eu quero ver se você lembra dessas coisas que o Colbert fez. Uma das primeiras coisas que ele fez na França foi estimular as práticas mercantilistas. Gente, absolutismo aqui, mercantilismo aqui. Eles andam de mãos juntas. Se eu falo de um governo absolutista, eu estou dizendo já na cara que ele faz práticas mercantilistas. O mercantilismo anda junto com o absolutismo, ok? Todos os países absolutistas do antigo regime tinham em sua economia as práticas mercantilistas, ok? O Colbert deu muita ênfase na manufatura interna. O que significa isso? Você lembra do protecionismo? Que eles querem vender mais as coisas fabricadas dentro do país, né? Por isso eles põem impostos aos produtos estrangeiros, né? O Colbert, ele deu ênfase, ele auxiliou os artesãos a produzirem mais dentro da França, justamente para que os franceses comprassem o menos possível dos países de fora, ok? Impôs altas tarifas aos produtos estrangeiros, você sabe que é o protecionismo, né? Estimulou o desenvolvimento da marinha mercante. O que tem a ver isso, a marinha mercante? Só é você usar aí a cabeça. Ele estimula a marinha com o objetivo de fazer com que a França consiga exportar os seus produtos por via marítima, ok? E, por último, concentrou a riqueza e poder nas mãos do rei. Então, observem, gente, um destaque no governo do Luís XIV. Nós temos que falar e temos que saber quais foram os feitos do ministro Colbert, que cuidou aí da área econômica. Observe que, em resumo, o Colbert ele tomou atitudes voltadas para as práticas mercantilistas, né? Produção interna, colocou impostos sobre os produtos estrangeiros, né? Criou a marinha mercante com o intuito de vender mais. E esse último aí que eu coloquei aqui do lado, concentrou a riqueza e poder nas mãos dos reis, e isso vai gerar uma série de revoltas dos nobres que vão ficar bem satisfeitos com isso, ok? Prosseguindo. Vamos conhecer mais então da nossa estrela da nossa aula, Luís XIV, o Rei Sol, né? Ele era super fiel à obra do Bossuet, que é a política, né, segundo a Sagrada Escritura. Então, para ele, gente, não é nem questão que eles mentiam, assim, eles acreditavam, cara, se eu sou rei, é porque Deus me colocou aqui. Foi vontade de Deus que eu fosse rei. Então, tudo que eu faço realmente é a vontade de Deus, né? Eles acreditavam nisso. Eles acreditavam na teoria do direito divino do rei.
como eu falei desde o começo da aula, é considerado o maior rei absolutista de toda a história. Foi ele que exerceu o absolutismo da forma mais brilhante. Alimentou o culto à sua imagem. Gente, o rei, presta atenção no que eu vou falar. O rei que mais tem estátuas, pinturas, desenhos, enfim, pinturas e estátuas. O rei que tem mais pinturas e estátuas do mundo é o Rei Sol. É o Rei Luís XIV. Esse título de Rei Sol foi ele que se deu. O que é o Sol? É o astro maior, é o astro principal. Sem ele não existe vida. Então, olha só o apelido que ele se deu, né? Se achava a última bolacha do pacote, né? E ele também costumava falar essa frase aí: o Estado sou eu, o país sou eu, sem mim a França não existe. Né? Então, os reis absolutistas, eles tinham essa característica, né? Esse pensamento. Estão me perguntando aí sobre a rainha, se a rainha tinha alguma influência nos reinos. Gente, querendo ou não, as rainhas exerciam influência principalmente com os seus maridos, né? A gente vai ver que vai existir algumas rainhas aí ao longo da história, mas realmente era mais ligada ao homem. E muitas das vezes as mulheres exerciam alguma influência com seus maridos e eles acabavam ouvindo-as, né? Mas não que necessariamente elas governavam no lugar deles, né? Beleza? Bom, dá uma lida aqui, ver se tem alguma coisa a ver com o Rei Sol. Rei Sol, como eu falei para vocês, né? Faz sentido ao astro principal. Acho que eu já respondi essa pergunta. Vamos lá, continuando. Gente, essa parte também eu adoro falar dessa parte para vocês. Durante o governo do Luís XIV, ou Rei Sol, como vocês preferirem chamá-lo, houve a construção do Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes ele foi construído para a moradia do rei e da nobreza cortesã. É o maior símbolo de ostentação do poder absolutismo na França. É um luxuoso palácio que tem muitos jardins, muitos quartos, tem salão de festa, tem mais de 7 cozinhas. Então, imaginem como era viver nesse palácio. E olha, eu tô falando só a parte do rei, né? Mas a população comum, gente, não ostentava nada disso aqui. A população comum muitas vezes passava fome, né? Mendigava porque tinham que pagar altos impostos. Você sabe que esse luxo todo aqui foi construído de que forma? Com a cobrança de impostos, né? Olha só, aqui eu coloquei algumas características, algumas informações, melhor dizendo, para vocês conhecerem um pouco do Palácio de Versalhes. Inclusive o filme que eu falei para vocês, Maria Antonieta, ele foi gravado todo no Palácio de Versalhes, nos jardins, enfim. Então aqui tem algumas informações, olha. Tem cerca de 700 quartos, 2.000 janelas, 67 mil metros quadrados. Gente, esse palácio é lindo. Ele é aberto hoje à visitação, ele funciona como um museu, né? Está situado bem próximo a Paris, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer, que foi um sonho na minha vida conhecer esse palácio. E espero que alguém já tenha ido também ou que possa ir em breve, ok? Ele é lindo mesmo. Pesquisem sobre ele que vocês vão amar. Eu fico imaginando, imaginem, o número de empregados, o número de cozinheiros, né, para arrumar, para manter esse palácio. Ele é bem lindo. O Palácio de Versalhes era uma das formas de ostentação do poder absolutista de Luís XIV. Com dinheiro do Estado, com dinheiro do povo, Luís XIV também financiava escritores e criava academias para atividades como arquitetura, pintura e ciências. Então, Luís XIV também, ele, apesar de vocês estarem falando aí, professora, ele se achava, era um ricão. Exatamente, era tudo isso mesmo. Mas ele também era muito ligado ao mundo das artes, do conhecimento, ele estudava muito, ele adorava
artes plásticas, pintura, morava um monte de artistas lá no Palácio de Versalhes, porque ele adorava ouvir poemas, contemplar obras, né? Então ele era bem culto também, viu? Não era só dinheiro e riqueza e ostentação, não. Ele também se dedicava bastante aos estudos. Interessante, né? Prosseguindo. Bom, porém, durante o governo do Luís XIV, a França se envolveu em vários conflitos, tanto interno quanto externo, certo? Por que teve conflito dentro? Vocês sabem me dizer por que será que houve conflito dentro da França no período do absolutismo de Luís XIV? Bem fácil também essa pergunta. Havia um descontentamento da população. Os pobres, por conta dos altos impostos, a situação de vida péssima que eles tinham. Os nobres também tinham as suas insatisfações, porque eles não tinham mais voz no poder, né? Então, houve muitos movimentos contra o governo absolutista, ok? O próximo rei, depois do Luís XIV, o Luís XIV, gente, ele morreu, foi de uma doença, viu? Eu não lembro lembrei, agora eu lembrei. A doença foi uma... Eu não sei o nome que dá, mas é como se fosse uma doença que ela vai corroendo a perna. É com G. Eu não lembro exatamente o nome da doença, mas ela foi... A perna dele foi apodrecendo. Era como se fosse... eu não sei explicar para vocês, mas a perna dele foi um problema na perna, que ela foi apodrecendo, e como não tinha muitos recursos medicinais naquela época, ele acabou falecendo aliado a outras doenças, mas foi inicialmente esse problema que ele teve na perna, apodreceu a perna do Luís XIV. Então, olha aí, mesmo sendo rico, o rei dos reis, o Deus na terra, morreu dessa maneira, né? O sucessor dele foi Luís XV. Olha, durante o governo do Luís XV nós temos uma guerra aí bem interessante, chamada de Guerra dos 7 Anos. Vocês também vão estudar sobre essa guerra com mais detalhes lá no 8º ano. Mas o que vale a gente saber é que foi uma guerra entre a França, que se aliou à Áustria, França e Áustria, contra a Inglaterra. Por que a França se envolveu com a Inglaterra, professora? De novo numa guerra? Porque os franceses estavam incomodados com o sucesso econômico da Inglaterra. A Inglaterra estava liderando o comércio, e vocês sabem que eles eram absolutistas, eles eram mercantilistas. Então a Inglaterra era um incômodo para a França crescer economicamente. Então teve essa guerra. Resultado, a França perdeu, foi um desastre. E com isso, olha que curioso também, pouca gente sabe disso, foi por conta da Guerra dos 7 Anos que a França perdeu várias colônias, vários territórios. Um desses territórios é o atual Canadá. Perdeu para a Inglaterra, porque era um território francês, ok? Então, Luís XV ele teve que enfrentar os problemas internos e teve também que enfrentar os problemas externos aí com a Guerra dos 7 Anos, beleza? Vou dar uma lida aqui nos comentários, ver se tem alguma coisa. Isso, alguém falou aí o nome da doença, obrigada aí, Rafael Trigueiro, e retap de matemática, gangrena, uma coisa assim mesmo o nome da doença. Perfeito, é isso mesmo, gente. Foi essa doença que matou exatamente também a Evelyn. Foi essa doença que matou, que auxiliou aí na morte, acelerou a morte do nosso rei Sol. Muito obrigada. E viu como o chat está sendo ótimo aí para vocês até me lembrarem. Exatamente isso. Vi que várias pessoas aí falaram o nome da doença. Muito obrigada. É isso mesmo. Prosseguindo. O próximo rei, vocês viram que a gente falou do Luís XIV, o Rei Sol, o Luís XV, que enfrenta a Guerra dos 7 Anos, e nós temos aí, por último, aqui nessa aula, nós vamos falar do Luís XVI. Gente, ele também é meu rei favorito. Ele que foi casado com a Maria Antonieta, do filme lá que eu indiquei para vocês. Vocês vão estudar muito sobre ele também no 8º ano, mas coitado, ele não foi um tão bom rei assim. E foi no governo dele, gente, que aconteceu a Revolução Francesa, uma revolução que para os reis foi horrível. Para vocês terem uma ideia, eu vou logo contar o fim da história. Tanto a Maria Antonieta, linda, princesa, rainha, quanto o rei Luís XVI, eles foram mortos pela guilhotina, gente. Foi bem
tensa a vida deles, viu? Esse não é um assunto do 7º ano, nós vamos estudá-la somente no 8º ano, esse assunto. Mas só para vocês saberem que o regime absolutista, ele vai acabar... Vocês estão vendo que a revolta está acontecendo. A revolta das pessoas está desde o Rei Sol. Então passou o Rei Sol, passou o Luís XV, chegou no Luís XVI. No Luís XVI a bomba vai estourar, que é a Revolução Francesa. E esse tema vocês vão conhecer somente no 8º ano. E dá fim ao antigo regime, né? Que foi o que eu falei para vocês, beleza? Bom, gente, nossa aula foi essa. Eu adorei conversar com vocês. Vou dar só uma lida aqui, ver se tem mais alguma informação, alguma pergunta. Estão falando da Torre Eiffel, que não foi nesta época, ok? E é isso. Sobre a Maria Antonieta e o Luís XVI, vocês vão estudar somente lá no 8º ano, tá bom? Que é a Revolução Francesa. Por enquanto, já que vocês ficaram curiosos, pesquise mais sobre o Rei Sol, né? O maior rei absolutista da história do mundo, né? E é isso, gente. Se você tiver dúvida, se você tiver alguma dúvida sobre este conteúdo, você pode ir lá no chat do Ava. Eu adorei conversar com vocês. Parece que eu tô com vocês aqui, ouvindo cada voz aqui do que vocês estão escrevendo. Nós vamos fazer várias aulas assim, viu? Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Nossa próxima live vai ser na semana que vem. Eu vou fazer uma live dessas, igual a essa aqui, uma vez por semana, para a gente interagir e conversar. Obrigado por vocês que usaram o chat da maneira correta. Foi muito bom, eu adorei, de verdade. E muito obrigada por tudo, gente. Continuem estudando, se dedicando, fazendo as atividades, entregando na hora certa, ok? E qualquer coisa, contem comigo lá no chat do Ava, que eu estou lá diariamente, ok? O nome do filme, só para finalizar, sobre o Rei Sol eu já expliquei lá no começo, tá bom, Marcos? Pronto, sobre o filme, você veja aí se você... Eu não sei se tem no Netflix, mas eu acho que não tem. O nome do filme é Maria Antonieta. Vale lembrar que ele não é do tema que nós estamos estudando. Ele vai ser perfeito para vocês no 8º ano. Porém, eu aconselho vocês a assistirem devido... Você vê ali como é o Palácio de Versalhes, como era o luxo. Claro, é um filme, gente. Não esqueçam, é um filme. Nem tudo que passa ali era real, ok? Mas é um filme bem divertido. Eu acho que vocês podem gostar, tá bom? Um beijo para todos vocês. Eu adorei de verdade utilizar o chat e poder ficar um pouquinho mais perto de vocês. Até a próxima aula. Não esqueçam, qualquer dúvida... Depois assiste de novo a live, vai dando stop, vai dando pause, vai anotando, beleza? Para que você não possa esquecer nenhuma informação dada aqui, principalmente a parte política, beleza? Um beijo e até a próxima.